Língua portuguesa, essa que é a segunda experiência de hoje de vocês, ou pelo menos deveria ser, não sei qual é a ordem, mas a primeira experiência é ciências, a segunda é língua portuguesa, então vocês começam a semana também comigo, olha a sorte de vocês, ou não. Enfim, pessoal, hoje o momento que eu quero apresentar para vocês não é o socioemocional, mas sim um momento de bem-estar, ou seja, para trabalhar o físico e o corpo de vocês. E temos hoje uma proposta bem interessante que todos vocês já conhecem, provavelmente todos vocês já brincaram, que é da dança das cadeiras. Com essa simples brincadeira você vai trabalhar o respeito às regras, porque é claro, né? Se tu não sentou na cadeira quando a música parar, tem que aceitar que perdeu e acabou, engole o choro e sai, tá bom? Além de trabalhar o respeito às regras, você trabalha a noção espacial, porque enquanto você está rodando ali, né, e a música vai tocando, você vai tentando pensar, será que eu estou perto de uma cadeira? Será que eu estou perto da outra? Você trabalha o equilíbrio e ritmo também, ok? Então essas são apenas algumas das habilidades que você pode trabalhar com essa brincadeira dança das cadeiras. E é óbvio que você conhece, mas só para deixar claro, como é que você pode fazer? Você pode então estar chamando aí as pessoas da sua família, não importa se tem um irmão seu, se tem mais gente, quanto mais gente melhor, na verdade. Então chame toda a sua família, coloque uma música para tocar. Quando a música acabar, é claro que alguém tem que ficar controlando essa música, não é? Quando a música acabar, todos deverão sentar. Vence quem conseguir sentar na última cadeira. Todos vocês já conhecem essas regrinhas, não é mesmo? E aqui tem uma dica, né? A pessoa que ficar de fora da rodada é responsável pela música ou por falar sentar. Já, se não tiver como colocar uma música para tocar, a pessoa pode ficar ali, né, vendada e aí fala senta em algum momento, tá bom? Então essa é a ideia, é uma brincadeira simples, rápida, mas muito divertida e além de tudo trabalha a questão física de vocês e não é novidade de eu falar que é a importância de trabalhar a sua saúde, tá bom? Agora vamos para a nossa aula. Que, gente, como vocês vão observar logo de cara, ou pelo menos alguns de vocês vão observar, a nossa aula de hoje, ela na verdade é quase a mesma aula, pelo menos no sentido do conteúdo, ok? Do conteúdo de língua portuguesa, ela é muito parecida com a aula que a gente viu há pouco tempo. Mas é bom que ela se torna mais fácil de entender, pelo menos para quem prestou atenção nas aulas anteriores, e assim pode ser até que a gente faça essa aula acontecer mais rápido. Não vou prometer nada, mas pode ser que essa aula seja mais rápida do que as outras. Vamos ver aí. Ao longo da aula eu vou sentindo, é claro que vocês não estão aqui comigo, mas eu vou notando, lembrando de alguns alunos, se eu devo me alongar ou não no conteúdo da aula, tá? Depende muito do quanto ele possa ser difícil para alguns. Mas o nome da nossa aula então é uma questão de referências. Então, se você tiver uma boa memória, se você estiver assistindo os meus vídeos e prestando atenção neles, você deve se lembrar na mesma hora que há cerca de 2 aulas, 3 aulas no máximo, eu não lembro bem, nós vimos um conteúdo que trabalhava as referências, aqueles elementos que se referem a palavras que já foram colocadas no texto, tá bom? Se não lembra bem, vamos relembrar agora. Mas, como toda aula, a aula não vai ser simplesmente trabalhar isso. A gente vai trabalhar essa questão aqui da língua portuguesa dentro de uma temática, tá bom? E vai ser uma temática, como vem sendo na maioria das semanas, uma temática voltada ao meio ambiente. Então, prestem atenção. Vou colocar aqui do lado. Pronto, deu uma travada aqui, pessoal, caiu aqui até o notebook, ele desligou para o momento, assim, mas voltou aqui ao normal. Talvez tenha travado aí para vocês, mas eu espero que pouco a pouco volte ao normal. Mas vamos lá, então. Observe o texto que tem bem aqui do meu lado, ó, que fala: já se imaginou em um lugar como esse? Primeiro, vou até sumir aqui rapidinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Opa, pronto. Quando aí fala, acompanha aí a minha leitura, já se imaginou em um lugar como esse? De que lugar que ele está falando? Observem bem, ao olhar para todo esse texto aqui, de que lugar exatamente ele está falando. Se você é um leitor observador, você deve pensar o seguinte, ó, quando aqui tem um título, já se imaginou em um lugar como esse, você deve imaginar que ele está falando exatamente da foto desse lugar aqui, né, dessa ilha. Então, que palavra te ajudou a perceber que o lugar que ele está se referindo é dessa foto aqui?
Se você for um leitor observador, você vai perceber que foi a palavra esse, o pronome esse. Porque essa palavra, esse, essa, até como a gente já viu em aulas anteriores, elas se referem a algo que está próximo de quem fala. Então, se o título usa a palavra esse, ele está se referindo a alguma coisa que está próximo ao título. E essa foto aqui desse lugar não está próximo ao título, então ele está falando de um lugar aqui no título, e tem justamente a foto de um lugar aqui. Então, a palavra esse, que está bem aqui, com certeza está se referindo a essa ilha. E nós confirmamos isso no texto, porque no texto diz o seguinte: essa foto, olha, de novo, o termo essa, né? Ó, essa foto, que foto? Esta que está bem aqui, ó, bem perto da gente, tá? Então, essa foto é de uma das dezenas de ilhas que formam um país chamado de Ilha Salomão. Então, tem um país chamado Ilha Salomão, e ele tem esse nome justamente porque ele é formado por várias ilhas, tá bom? Só que, como aqui o texto diz, é um país e essas ilhas vêm sofrendo com as mudanças climáticas. Por quê? Vou me colocar aqui um pouco mais ao lado para ficar mais fácil de entender. Porque é o seguinte, ó, conforme o nível do mar aumenta, conforme as calotas polares derretem e o nível do mar vai aumentando, essas ilhas vão se tornando cada vez mais cobertas. Então, pouco a pouco vai sobrando menos espaço. Então, por exemplo, ó, observe bem, mais uma vez me colocar aqui do lado, observa bem a ilha aqui ao meu lado. Você observa que já tem pouco espaço dela sem água, né? Ó, porque a água já começa mais ou menos bem nesse nível aqui onde meu dedo está apontando. Então, se subir mais 2 metros, 3 metros de água aqui, ainda vai dar para ver essa ilha? Não, né? Ela vai se perder no meio do mar. Então, o nível de mar aumentando está fazendo com que várias ilhas sumam e várias praias se tornem menores, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto importante que leva à temática do meio ambiente, mas também que tem a ver com essa ideia de referência. Observem só, mais uma vez, eu tenho um título aqui, nesse título tem a palavra ilha, não, né? Mas aqui fala em lugar e aqui tem a expressão esse. E aí quando tu olha assim, já se imaginou em um lugar como esse, você procura logo aí perto. Peraí, esse está se referindo a algo que está perto. O que é que está perto? E aí você percebe que se trata dessa ilha. Então viram aí a referência? O esse, essa palavra, que se refere a algo que está bem próximo, está bem aqui, ok? Então, continuando o nosso estudo, o que nós podemos entender ainda em relação tanto ao meio ambiente quanto a essas expressões é o seguinte, ó, esse texto aqui, ó, breve. O derretimento das calotas polares. As calotas polares, as camadas de gelo do polo da Terra, estão derretendo 6 vezes mais rápido do que na década de 90. Então, na década de 90, elas derretiam em um ritmo e agora elas estão derretendo 6 vezes mais. Isso é muito preocupante, não é? Vocês nem precisam ter um grande conhecimento científico para entender que o fato delas estarem derretendo muito mais rápido do que há 20 anos é muito preocupante. Aí olha o que diz bem aqui, ó. Esse derretimento tem elevado o nível dos mares e colocado em risco a existência das Ilhas Salomão, como eu acabei de falar. Agora a pergunta é, quando aqui fala esse derretimento, de que derretimento está falando no texto? Essa palavra esse está se referindo ao quê? Ah, professor, está se referindo ao derretimento, né? Esse derretimento. Mas de que derretimento específico está se falando aqui? Se caísse numa prova, que poderia ser muito bem provável, e quando a gente voltar às aulas, que tiver prova, vai cair esse conteúdo, e se caísse na prova, todo esse texto aqui, e a pergunta fosse, esse se refere a que tipo de derretimento? Você conseguiria me responder? Eu já expliquei isso em várias aulas, mas mais uma vez, o esse pronome, vai estar se referindo a algo que está no texto, ou a algo muito próximo. Então, basta que você volte e você vai perceber que no primeiro parágrafo falou em derretimento, ó, que estão derretendo 6 vezes mais rápidos. Então, esse derretimento, ou seja, essa velocidade, esse derretimento que é muito mais rápido do que era antigamente, tem elevado o nível dos mares. Então, o fato de estar derretendo mais rápido tem feito com que os mares se elevem. Então, a palavra esse se refere a tudo isso daqui, ó. Eu vou tentar aqui selecionar para vocês, não sei se vai dar certo. Não, não vai dar. Infelizmente, eu acho que não dá para acompanhar aqui a minha seta. Mas a palavra esse, então, se refere a tudo isso daqui, ó. Derretendo 6 vezes mais rápido do que na década de 90. Todo esse trecho aqui é resumido dentro da palavra esse. Deu para entender?
Se não deu para entender, volta um pouquinho, porque esse conteúdo é muito importante. Continuando, dando mais exemplos. Mudanças climáticas, esse assunto é sério. Olha a brincadeira do título. Ó. Mudanças climáticas, vou até me aproximar aqui. Mudanças climáticas, esse assunto é sério. Mais uma vez o pronome esse, que está se referindo a algum termo que já foi citado. E aí eu pergunto, e essa palavra esse aqui, ó, esse pronome que eu estou apontando, para o qual eu estou apontando, está se referindo a quê? Esse assunto é sério. Que assunto que é sério? Olha para o título, mudanças climáticas. Esse assunto é sério. Se eu te perguntasse, o pronome esse está se referindo ao quê? Aí tu, professor, assunto, porque é esse assunto, mas que assunto é esse? E aí você tem que voltar só um pouquinho no texto para entender que a palavra esse está se referindo a mudanças climáticas. Está querendo dizer o seguinte, mudanças climáticas. Esse assunto, ou seja, o assunto mudanças climáticas é muito sério. Então olha o quanto essas palavras são mágicas. Elas são capazes de guardar dentro delas o significado de uma, duas, três ou uma frase inteira, tá bom? Então, mais um exemplo. Primeiro vamos pensar aqui. Você sabe por que eu usei, né? O autor desse material está perguntando para você. Por que foi usada a palavra esse e não este? Isso eu expliquei na aula passada, não é? Esse se trata de algo que está próximo, mas não tão próximo assim, e a palavra este se trata de algo que está muito colado a você, isso eu já expliquei na aula passada, é só rever a aula para entender. Mas por que foi usada essa diferença de palavras? Vamos pensar mais um pouquinho aqui no exemplo que temos aqui do lado. Ó. Primeira frase. 0,83 graus. Esse foi o aumento da temperatura média da Terra desde 1982. Então, desde 1982, a Terra aumentou, em média, 0,82 graus. Isso em menos aí de 40 anos já houve todo esse aumento. E, gente, 1 grau a mais na Terra já modifica todo o planeta, tá? E a gente está bem próximo disso. Agora, a pergunta é, estão vendo aqui na primeira frase a palavra esse, ó, bem ali no início? Estão vendo? Acredito que sim, está em negrito. Eu pergunto, essa palavra esse está se referindo ao quê? Gente, esse é o momento de você perceber, ó, até estou falando esse, né? Esse momento. É o momento de você perceber se você está indo bem, se você tem um conhecimento linguístico da língua portuguesa bom ou não. Porque se você souber responder rapidamente essa pergunta, que eu acabei de fazer, você está bem. Se você não souber responder, saiba que teu conhecimento está muito, mas muito abaixo do que deveria estar no 7º ano. Porque deveria ser fácil para você compreender o seguinte, que o termo esse, na primeira frase, está se referindo a 0,83 graus. 0,83 graus. Esse foi o aumento da temperatura. Qual foi o aumento da temperatura? 0,83 graus. Então, para não repetir, porque ele poderia falar 0,83 graus. 0,83 graus foi o aumento da Terra. Para não repetir o mesmo termo, 0,83 graus, ele usa um pronome, porque essa é a ideia do pronome. É justamente colocar ali para não repetir a palavra que tu acabou de usar. Aí, mais uma vez, outro exemplo. Hoje fez muito calor. Esse foi o dia mais quente do ano. A palavra esse está se referindo a que palavra? O pronome esse está substituindo aí que substantivo? Se você parar para olhar bem e voltar um pouquinho na linha, você vai perceber aqui, ó. Esse foi o dia mais quente do ano. Qual foi o dia mais quente do ano pelo texto? Hoje. Tá lá no início, ó. Hoje fez muito calor. Esse foi o dia mais quente do ano. Que dia é esse? Hoje. Então, a palavra esse é uma palavra que está sendo usada para substituir uma outra que já foi usada. Então, para não ter essa repetição, é usado o pronome esse. Tá dando para entender aí? Vamos lá, continuar. Que mais uma vez, né, mas é só para frisar na cabeça de vocês, para que vocês fiquem atentos, tá? Que é o seguinte, ó, na primeira frase a palavra se refere... desculpa, pessoal. Na primeira frase, a palavra esse, né, se refere a qual dado? Está se referindo ao dado 0,83 graus, né? Na primeira frase, eu já falei sobre isso. E na frase 2, aqui a palavra esse, né, se refere. A palavra esse, né, esse. A palavra esse se refere na segunda frase ao quê? Como eu já falei,
hoje, tá bom? Então, a grande questão é, né? Vou até sumir um pouquinho aqui para não atrapalhar tanto. Caso seja um bom observador, deve ter notado que nos dois casos, assim como no título do slide anterior, a palavra é esse, né? Faz referência a algo que veio antes. Então é sempre fazendo referência a algo que veio antes. Então, por exemplo, vou voltar aqui agora a aparecer para vocês. Você está conversando com um amigo seu sobre um jogo, né? E tu fala, cara, eu tô jogando Free Fire, tô muito viciado. Esse jogo é muito bom, olha aí, ó. Esse jogo é muito bom. Como é que a pessoa que tá te ouvindo vai saber a qual jogo tu está se referindo? Ela vai saber que é Free Fire, por quê? Porque tu acabou de falar em Free Fire. Então, quando tu fala, esse jogo é muito bom, ele vai saber que a palavra esse está se referindo a algo que tu acabou de falar. E o que foi que tu acabou de falar? Tu acabou de falar no Free Fire. Deu para entender aí como é que funciona? Então, para não repetir duas vezes o mesmo termo, tu usa um pronome. Mas agora nós temos um outro exemplo, tá bom? Tá bem aqui em cima de mim, que é, observem aqui, ó, que até fala, né? Observe este banner, tá? Observe este banner. E aqui temos o banner, né? Que é uma campanha aqui de conscientização. Queimar é crime. Diga não às queimadas urbanas, multa de até R$5.000, denuncie, e aqui tem os números e tudo mais. Então temos aqui uma campanha, e aí observe, né, ó, aqui fala, observe este banner. Notaram que tem uma diferença aqui? Não é usada a palavra esse com dois S, e sim a palavra este, ok? Com ST. Por quê? Porque o este, como eu já expliquei, se refere a algo que está muito próximo. Quando eu estou apontando para algo que está perto de mim, que está depois de mim, eu uso a palavra este. Então, por exemplo, a frase diz, observe este banner. Por que que é este? Porque ele está apontando para algo ó, que está bem aqui, ó, bem próximo dele, bem abaixo dele. Então, como é algo que está colado, é usado o pronome este, tá bom? Mais um exemplo. Olha aqui. Entre as consequências do aquecimento global, podemos listar estas. Dois pontos. Vocês já aprenderam que depois dos dois pontos vem a explicação. Então aqui diz, ó, entre as consequências do aquecimento global, podemos listar essa. Dois pontos, então o que vai vir depois dos dois pontos é justamente as consequências do aquecimento global. Quais são as consequências? Eu imagino que está travando para vocês, mas tudo bem. Quais são as consequências? Degelo das calotas polares, ou seja, o derretimento delas, inundações, seca, etc. Agora, observaram aqui o pronome estas? Por que foi usado estas e não essas? Se você parar para pensar bem, desculpa se está travando muito para você, não sei se no vídeo final vai ficar travando, mas peço desculpas. Mas enfim, foi usado estas porque o autor desse texto ele está apontando para frente. Ele está apontando para frente para algo que está bem colado bem à frente. Então, ele falou, vamos listar estas consequências, né? E aí, logo após isso, vem as consequências. Deu para entender? Então, por ser algo que está muito colado e vem bem depois, é usado o estas. Então, vamos entender aqui, só para fechar esse ponto. Ainda não é para fechar a aula, tá bom? Só para deixar claro. Mas é só para fechar esse ponto, que é o seguinte. A palavra, o pronome esse, sempre que vier no texto, ele vai estar se tratando de algo que foi falado antes. Então, observem só. O aquecimento global vem provocando sérias mudanças climáticas. Essas mudanças, olha aí, ó, o essas está se referindo ao quê? As mudanças climáticas que foram citadas agora, né? Ó, foi citada a palavra mudanças, que são mudanças sérias, não é qualquer mudança, ó, são mudanças sérias. Então aqui diz o seguinte, ó, que essas mudanças, que mudanças? Essas daqui, ó, que são sérias, tá bom? Então essas vêm para repetir a ideia que já foi colocada anteriormente. Aí o texto continua e aí fala o seguinte, ó. Este planeta não suportará muitos mais anos, né, de descaso dos seus moradores. Por que para falar em planeta foi usado o pronome este? Porque presta bem atenção. Onde é que essa pessoa escreveu esse texto? Ah, foi na casa dela? E a casa dela fica onde?
a casa dela fica num determinado bairro, e o bairro fica numa determinada cidade, e a cidade fica num determinado estado, e o estado num determinado país, e o país num determinado hemisfério, o norte ou o sul. Mas observa que ele está escrevendo sobre o planeta no qual ele vive. Então ele está dentro do planeta. Eu poderia dizer que se ele está dentro do planeta, ele está próximo ao planeta? É óbvio que está. Ele está mais do que próximo, ele está dentro. Então, por ele estar dentro do planeta, ou seja, muito próximo, ele não vai falar esse planeta, porque não é um planeta que está ali afastado dele, ele está dentro do planeta. Então ele fala este planeta. Por exemplo, eu estou gravando aqui esse vídeo no meu quarto. Então, se eu fosse citar o meu quarto na minha aula, eu falaria este quarto, que é onde eu estou. Se eu fosse falar, por exemplo, desse relógio aqui, ó, eu falaria este relógio, porque ele está colado em mim, não literalmente colado, né, mas está aqui junto a mim, ok? Agora, por exemplo, tem uma porta aqui do meu lado. Se eu for falar dessa porta, eu vou falar essa porta, porque ela já está um pouco mais afastada. E é o que acontece no início do texto. Quando vou até me aproximar aqui, quando essas é usado para se referir a um termo que veio um pouco antes. Então, o pronome esse, essa, esses, essas, vai sempre se referir a algo que já veio antes, e o estes ou estas, tá bom? O este, esta, vai se referir a algo que está muito próximo do texto, ok? Vamos lá. Não vamos encerrar agora a nossa aula, gente, porque é o seguinte, aqui fala numa proposta de atividade, não se confie nisso, eu vou explicar melhor agora, porque é o seguinte, tá dando 21 minutos de vídeo, mas para entender pronomes, só isso que eu expliquei não basta. Isso é apenas o básico que tem nesse material. Então, qual a dica que eu dou para você? Vai beber uma aguinha, dá pausa no vídeo e volta, porque agora a gente vai entender muito mais sobre os pronomes, tá? Essa agora é a parte ainda mais principal. É claro que tudo que eu falei até agora, por exemplo, você vai colocar no seu resumo, tá? Todos os exemplos que eu dei aqui, você vai colocar no seu resumo. Mas essa parte de agora que eu vou abordar, ela é mais importante ainda porque é para vocês entenderem ainda mais o que são os pronomes, tá bom? E aí? Voltou, bebeu aguinha? Ainda dá tempo, tá bom? Então vamos lá mostrar aqui para vocês o seguinte. O material extra que eu preparei. Vou me colocar mais aqui ao lado. Eu até errei aqui, mas deu certo agora. Isso tudo é o que a gente vai estudar agora, que não é nem muita coisa não. Tem muito mais pronomes para ser estudado, mas por enquanto é só isso, tá? Mas a gente vai estudar aqui alguns tipos de pronomes. Os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. É claro que por ser uma aula virtual, em que eu não estou ali do lado de vocês para ajudar, ainda assim vai ser só uma explanação geral, mas eu quero que prestem muita atenção. Só para recapitular, então pronomes são as palavrinhas que nós utilizamos para não ter que repetir certos substantivos. Então, se eu estou falando, por exemplo, eu faço um texto para falar sobre uma cadeira, eu não vou ficar usando a palavra cadeira, esse substantivo, o tempo todo durante o texto. Vai ter um momento que eu vou falar a palavra ela, eu vou falar esse objeto, por exemplo, ou seja, termos que vão me ajudar a substituir o nome que eu acabei de usar para não ficar muito repetitivo. Mas o meu leitor vai saber que nesse texto sobre a cadeira, sempre que eu usar, por exemplo, a palavra ela, eu vou estar me referindo à cadeira, tá bom? Então, pronomes são essas palavras, como já diz aqui, ó, pronomes, que vêm para substituir certos nomes. E nós temos 3 tipos de pronomes. Na verdade, temos muito mais, mas o que a gente vai estudar hoje são 3. Os pessoais, os possessivos e os demonstrativos. Eu tenho certeza que você utiliza esses pronomes aqui no seu dia a dia. Você só não preste atenção no que eles podem significar. E como vocês podem observar em relação aos termos, já fica mais ou menos claro ao que cada um significa. Por exemplo, pessoais são aqueles que se referem às pessoas. Já vou explicar melhor. Possessivos são aqueles que dão a ideia de posse. Vou explicar melhor também, claro. E demonstrativos são aquelas palavras que serviriam para apontar para alguns objetos. Então, os próprios nomes em si já dão a ideia do que é cada pronome, ok? Mas antes de vocês entenderem o que são esses pronomes, o que vocês têm que entender, e aí por isso eu vou diminuir aqui agora, o que vocês têm que entender é o seguinte. Para entender, como diz bem lá em cima, ó, para entender os pronomes, entenda primeiro que em um discurso, ou seja, em uma conversa, em um diálogo ou em um texto,
Pode ser um conto, uma crônica, qualquer texto que você vai ler, ou numa conversa sua no seu dia a dia, vão existir 3 tipos de pessoas participando daquele texto. Quem são essas pessoas? Para explicar, eu estou aqui. Primeiro, tem a pessoa que fala. Todo texto ele é escrito ou falado por alguém, não é? Por exemplo, eu aqui durante essa aula eu estou produzindo um texto enorme. Então tem alguém falando. Então tem uma primeira pessoa que sou eu que falo o texto, tá bom? Então a primeira pessoa é aquela que fala o texto, que criou o texto. Quem é a segunda pessoa? É aquela que escuta. Então quem está me ouvindo, no caso vocês, alunos que estão me ouvindo, é a segunda pessoa que está participando de todo esse texto que eu estou criando. Por quê? Porque esse texto que eu estou criando é para vocês. Então eu crio, eu sou a primeira pessoa, e vocês que estão recebendo são a segunda pessoa. E geralmente existe a terceira pessoa, que é o quê? Que é aquela pessoa de quem eu estou falando. Então eu estou falando com vocês sobre uma terceira pessoa. Deu para entender aí a lógica? Então, dentro de todo o texto vai existir geralmente 3 pessoas. Uma que é quem fala, outra que é quem ouve e uma outra que é o assunto, que é de quem estão falando, tá bom? Então, vamos entender partes por partes aqui. Vamos entender, por exemplo, em relação aos pronomes pessoais. Isso é muito simples e muito básico. Observem só aqui. Vou me aproximar o quanto der. Os pronomes são os básicos, ó. Vou me aproximar mais e já eu me afasto, ó. São esses daqui, gente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês já estudaram isso no Fundamental 1, não é novidade para nenhum de vocês. Pelo menos não deveria ser. E se você ainda não entende isso, já acende aí o pisca amarelo, que é preocupante, tá? Então, mais uma vez, ó. Em todo o texto vai existir o eu, que é quem? É quem está falando o texto. Então, no caso aqui, eu, né, sou a pessoa que estou falando o texto, ok? Vai sempre existir o tu, ou então você. Aqui, por exemplo, no Nordeste, a gente usa muito a expressão, principalmente no Ceará, você e não tu, né? Mas é para quem eu estou me dirigindo. Vai existir o ele, que é de quem eu estou falando. Então, eu estou conversando com vocês, ó. Eu, prestem minha atenção, eu estou conversando com vocês, tá bom? Segunda pessoa, sobre uma terceira pessoa, sobre ele. Deu para entender aí? E é claro que eu e o tu e o ele tem as versões no plural, que é o quê? Qual é a versão do eu no plural? Pode ser que um texto possa ser criado por uma pessoa, né? Se um texto é criado por uma pessoa, então temos aqui o eu. Se um texto é criado por mais de uma pessoa, então temos o nós, ok? Se eu, por exemplo, estou falando, eu posso falar, ó, conversar apenas com uma pessoa, como você, mas eu posso estar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo aqui agora. Vários alunos estão me assistindo, então eu estou falando com vocês, com vós. Vós é outra expressão que não é usada, mas né, é o mesmo que vocês. E eu posso estar falando de uma pessoa, posso estar falando de vários, então são eles. Então, mais uma vez, eu vou até colocar isso como futuros exercícios. A partir de hoje, quando você for ler um texto, você tem que pensar nessas 3 pessoas, que é o quê? Quem é que está escrevendo o texto, ou seja, quem é o eu do texto, né? Quem é a pessoa que está falando o texto, tá bom? Com quem que ela está querendo conversar a partir daquele texto, ou seja, para quem é aquele texto, quem é o tu do texto, quem é a segunda pessoa, que é para quem ela está enviando aquele texto, e do que ela está falando, ou seja, quem é a terceira pessoa do texto. Deu para entender aí as 3 pessoas? Quem escreve, para quem é enviado o texto e de quem estão falando. Então vamos começar a prestar mais atenção sobre isso nas próximas aulas. Mas já adianto que nessa, quem é o eu desse texto dessa aula? É o professor Matheus. Quem é o tu, no caso aqui o vós, são vocês, alunos. É para vocês que eu estou enviando esse texto. Quem são, no caso, ele ou os eles, né? De quem que eu estou falando aqui? Não é exatamente de uma pessoa, mas essa aula toda é para falar sobre os... Ó, bem aqui, eu acabei ultrapassando, mas espera. É para falar sobre os pronomes. Então, eu estou falando deles, entendeu? Primeira, segunda e terceira pessoa. É deles que eu estou falando aqui. E aí vocês podem observar que tem alguns detalhes, ó. Ah, professor, peraí.
Então, ainda tem esses detalhes aqui, mim, me, comigo, ti, contigo, si ou a, li, si, consigo. Calma, pessoal. É porque às vezes, dependendo da minha frase, eu me refiro a mim mesmo, eu estou falando, e eu quero me referir a mim mesmo, mas eu não uso a palavra eu, e sim a palavra mim, ou a palavra me, ou a palavra comigo, dependendo do contexto. Ou eu quero falar com você, e eu não uso a palavra tu ou você. Eu vou usar a expressão te, né, que é ti, ou ti com ti, ou contigo, mas ainda assim eu estou me referindo a você. Vamos mostrar aqui um exemplo de como isso acontece. Vou mostrar um exemplo rápido, tá? Que é com o exemplo do eu, né? Observem só. Quando eu falo, preste atenção, professor Matheus dizendo, eu fiz a atividade. Então, se você me escuta falando isso, você percebe, peraí, a palavra eu está se referindo a quem? Ao professor Matheus, que é quem está falando. Então, quando a pergunta é, quem fez a atividade? O professor Matheus, que foi quem falou essa frase. Mas se eu falar assim, ele chegou até mim, esse mim está se referindo a quem? Ainda é ao professor Matheus. Eu também estou falando de mim mesmo, ok? Mas observem que aqui é um outro contexto. Enquanto aqui eu estou falando que eu fiz alguma coisa, ó, eu tomei a ação, eu fiz a atividade, por isso eu uso a palavra eu, aqui eu estou dizendo que algo aconteceu comigo. É uma ação que aconteceu comigo e não fui eu que fiz essa ação. Então fica assim, ó, ele chegou. O correto seria, ele chegou até eu. Algumas pessoas falam assim, né? Mas eu tenho certeza que se você ouvir essa palavra, ele chegou até eu, já soa estranho. Porque o correto é, se sou eu que estou sofrendo a ação, não é para usar o pronome eu vou falar mim. Ele chegou até mim, ok? E aí quando eu falo, olhei-me longamente no espelho. Aqui é uma coisa mais formal, né? Mas observe aqui, ó, olhei-me longamente no espelho. Quem é que está se olhando no espelho aí? Sou eu, professor Matheus. Sou eu que estou falando a frase, que estou dizendo que eu fiquei me olhando no espelho durante um bom tempo. Então esse me também se refere a quem? A quem está falando o texto. Tá dando para entender? Ah, professor, então por que às vezes é usado o mim e por que às vezes é usado o me? Me com M-I-M e o me com M-E. Como é que eu faço para não errar? E aqui eu vou deixar o seguinte. Como a aula já está dando 32 minutos e para não ficar tão longo, façam o seguinte. Entrem em contato comigo no privado, até para mostrar que estão interessados nesse conteúdo e me perguntem qual é a diferença e em que momento há essa diferença entre mim e me, tá bom? Que eu vou explicar com muita calma para vocês no privado. E se muitos de vocês me procurarem, eu posso fazer até um videozinho extra para encaminhar para todos vocês de uma vez, explicando melhor essa diferença. Mas se eu for explicar mais detalhadamente isso agora, a aula vai ficar ainda mais longa, tá bom? Isso é apenas para dar o exemplo de quantas palavras eu posso usar para se referir à primeira pessoa, ou seja, quem está falando. E ainda tem essa outra aqui, ó. Ele conversou comigo. Observem só, quando eu falo ele conversou comigo, eu estou apontando para uma terceira pessoa, né? Ele ali, ó, aquela pessoa lá distante. Ele conversou comigo. Esse comigo está se referindo a quem? A quem está falando. Então observe, eu, mim, me, comigo. Todas essas palavras se referem à mesma pessoa, que é quem está falando. Então observe como a língua portuguesa não é que ela é exatamente difícil, mas o quanto ela é rica de possibilidades. Mas aí vem a grande questão, que você pode estar se perguntando, professor, isso é muito difícil, eu tenho que decorar essas regras? Primeiro, tem que decorar, isso é o básico para aprender a se comunicar bem. Se você um dia chegar no teu emprego, na frente do teu chefe, no momento importante da tua vida, e falar assim, ah, ele chegou até eu. Gente, isso é feio demais. A pessoa vai ouvir aquilo e vai dar aquela ânsia no peito de tão feio que é ouvir isso. Da mesma forma, se você falar assim, ó, olhei-me, ó, porque olhei-me, né? Porque se você falar olhei-me, ou escrever assim, olhei-me e colocando mim aqui, vai ficar muito feio. Ou então, ó, então assim, tem esses detalhes, gente. Aí, professor, então como é que eu faço para aprender? Primeira coisa, realmente é aprendendo essas regrinhas, mas é colocando em prática. Como é que você coloca em prática? Você coloca em prática lendo mais, escrevendo mais, porque quanto mais você lê e quanto mais você escrever, mais essas regras vão fazer sentido e mais vai se tornar algo natural. Pense bem,
Vamos pensar aqui, só para ficar mais claro, quanto o processo para entender a língua portuguesa é um processo natural. Pensa aí um jogo que hoje, ou qualquer... Vamos pensar realmente no jogo. Algo que você, um aplicativo, um determinado jogo, que hoje você passa o dia jogando, tá bom? Pensou nele? A pergunta é, foi fácil entendê-lo no primeiro momento? Quando você viu a primeira vez esse jogo, quando alguém foi lhe explicar a primeira vez as regrinhas, as funções, você entendeu logo de primeira? Eu imagino que a maioria de vocês, independente do jogo, não conseguiram entender um jogo, principalmente se ele for um pouco realmente difícil, tiver várias funções lá, de entender de primeiro. Mas o que foi que vocês fizeram para começar a entender? Foi ficar só lendo sobre aquele jogo e pesquisando sobre ele? Não, provavelmente foi começar a jogar. E aí você começou a jogar, e em um determinado momento aquilo se tornou tão natural para você, mas tão fácil, que você compreendeu tudo. E hoje parece que você pode até se perguntar, como é que isso foi um dia difícil para mim, né? Então, da mesma maneira, a língua portuguesa. Quer fazer ela se tornar fácil? Pratica a língua portuguesa. Lê mais, escreve mais. Quando as pessoas forem falar contigo, se atenta mais ao que elas estão dizendo. Quando elas usarem aqui, ó, o pronome mim, começa a pensar, peraí, será que ela usou corretamente o pronome mim? Quando ela usar o pronome comigo, será que ela usou atentamente o pronome comigo? Vai prestando atenção nos detalhes, que isso naturalmente vai se tornar fácil para você, tá bom? E tem aqui a mim, observem só, a mim, né, professor que estou falando com vocês, para ajudar vocês a entender melhor. E aí, gente, como o tempo já está bem corrido, eu quero passar rapidamente por outros tipos de pronomes, como eu prometi, mas sem muitos exemplos para não demorar. Temos aqui os pronomes possessivos, que são aqueles que dão a ideia, né, de posse, ok? Então, por exemplo, eu, professor Matheus, estou falando. E aí eu quero dizer que uma mala... Mala não vamos falar assim, porque nem tem um mala aqui perto. Vamos falar desse relógio aqui, novamente o relógio. Eu quero dizer que esse relógio é minha propriedade, né? Pertence a mim. Então, eu falo que esse é meu relógio. Observaram aqui, ó, que o meu é um pronome relacionado à primeira pessoa. Então, toda vida que você usar o termo meu, minha, meus, você está querendo dizer que aquele objeto ele pertence a você que está falando. Agora, se você usa o termo teu, tua, você está dizendo que algo se refere à pessoa para quem você está falando. Então, se você olha para alguém e fala assim, ó, isso daí é tua responsabilidade. Ou seja, você está dizendo que a responsabilidade é daquela pessoa que está lhe ouvindo, né? Do tu. E se você fala, isso daí, ó, é sua, enfim, é suas responsabilidades, você está apontando para uma terceira pessoa, tá bom? Então, observe esse jogo de palavras também, da mesma maneira como quando você fala, ó, isso, por exemplo, é nossa responsabilidade, você está querendo dizer que é uma responsabilidade de quem? De você que está falando e de outras pessoas que estão com você ali naquele momento falando também. Deu para entender? Então, ó, são palavrinhas aqui que você pode até... Uma dica que eu dou, inclusive, se quiser, volta um pouquinho, printa ali aquela parte dos pronomes, printa essa parte dos pronomes também, para levar isso com vocês e para aprender, tá? Todos aqui são pronomes possessivos, e aí você tem que aprender o uso de cada um, tá bom? Então, se um dia você está lendo um texto e um dos personagens fala assim, isto é meu. Olha, gente, e se cair a pergunta, a quem aquele objeto pertence? É só você ver quem foi o personagem que disse. Se, por exemplo, no conto O João e o Pé de Feijão, o João fala, este pé de feijão é meu? E a pergunta é, de quem é o pé de feijão? O pé de feijão é de quem falou aquilo, porque ele falou meu, então ele está dizendo que pertence a ele que está falando. No caso, o próprio João, tá bom? E aí, realmente, já chegando ao finalzinho, mas tem muito a ver com a nossa aula, que são a ideia dos pronomes demonstrativos, que são aqueles que apontam para alguma coisa. Então, quando o assunto está situado próximo ao locutor, ou seja, próximo a quem fala, quando eu estou falando, por exemplo, de algo que está perto de mim, ou perto de quem está me ouvindo, eu vou usar esses pronomes aqui, como a gente já estudou. Ó. O pronome isto, este, esta. Então, quando é algo que está perto de mim que estou falando, ó, da primeira pessoa, quem é a primeira pessoa? É aquela que fala, né? Então, quando o pronome está perto de mim, ou quando o objeto está perto de mim, eu vou usar essas expressões, ó, sempre com T, sempre o T. Isto, esta, então mais uma vez, este relógio,
talvez faça barulho, né? Mas este fone, porque eu estou falando de algo que está próximo de mim, ok? Mas quando eu quero falar de algo que está próximo da pessoa com que eu estou falando, ó, da segunda pessoa, sabe? Se eu estou falando com você e eu quero falar de algo que está próximo de você, eu vou falar isso, esse, essa. Então eu poderia falar assim, ó, pegue esse celular. De que celular eu estou falando? É desse que está perto de você agora, o que você está segurando nesse momento. Então, observaram? Então, quando eu quero falar de algo que está perto de você que está me ouvindo, eu vou usar esses pronomes isso, esse, aquele, ou isso, esse, essa, ok? E quando eu quero falar, ó, de algo que está longe, tanto de mim quanto de vocês, eu vou falar aquilo, aquela, aqueles. Então, por exemplo, se eu quero falar da nossa escola que está longe, é claro que eu posso falar a nossa escola, mas eu também posso falar aquela escola. Por quê? Porque a escola de Ereçate tanto está longe de mim quanto está longe de vocês. Deu para entender aí? Então temos aqui vários tipos de palavras que são consideradas pronomes porque elas substituem a ideia de uma outra coisa. Mais uma vez, quando eu digo a palavra eu, ok? Eu não preciso repetir a palavra professor Matheus, porque a palavra eu já deixa claro de quem eu estou falando. Então ela repete e ela substitui a palavra professor Matheus. Se eu, por exemplo, estiver conversando, vou pegar aqui qualquer um de vocês como exemplo. Se eu estiver conversando, por exemplo, com o Carlos Vinícius, e eu falo assim, Carlos, se eu falar assim, na verdade, você vem até aqui. Então, o Carlos Vinícius vai saber que o você substitui a palavra Carlos Vinícius, e ele vai vir até mim. Se eu estou falando, por exemplo, de um caderno que está jogado tanto longe de mim quanto de você, eu falo, pegue aquele, ou melhor dizendo, pegue aquilo. Eu não vou nem falar aquele caderno, vou falar só, pegue aquilo. Então, aquilo é uma palavra que vai substituir caderno, mas pelo contexto, todo mundo vai saber que isso se refere a caderno. Deu para compreender? Então, pronomes são as palavras que substituem outras palavras, que substituem a ideia de outras palavras, tá bom? Então, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo no privado e até a próxima. Tchau, pessoal. Aos 42 minutos, falei que ia ser rápido, mas não foi. Tchau.